Olá, bom dia! Hoje é dia 18 de março de 2026, quarta-feira. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por termos o privilégio de estarmos aqui juntos, amanhã desse dia, eu aqui no sul de Minas, uma manhã radiante, ensolarada. Graças a Deus, uma noite tranquila e de paz. Que o Senhor nos guarde nesse dia para a glória dele. A nossa devocional continua tendo como texto de referência e texto básico da exposição o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Hoje vamos tratar do verso 31 e o 32, que é o episódio da conversão do carcereiro da cidade de Filipos. Diz o seguinte o texto: Então, Paulo e Silas responderam ao carcereiro: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. O carcereiro havia sido impactado e, de certa forma, transtornado por um terremoto que abalou os alicerces da prisão, fez com que rompessem as cadeias ligadas aos presos, ou as portas, as grades, etc. E ele, pensando que todos haviam fugido, ia se matar, e Paulo então disse: não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Ele estava impactado, certamente. Ele estava bastante influenciado, certamente, pelo testemunho de Paulo, que cantava e orava com Silas na prisão, mesmo depois de ser tão maltratado, estar debaixo de tanto sofrimento. Ele então pergunta: que farei para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Então Paulo diz a ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ele foi impactado pelo testemunho dos apóstolos e é estimulado por esta promessa de crer e ser salvo juntamente com a sua casa. E ele é agora orientado na palavra. Ele é impactado pelo testemunho, ele é estimulado pela promessa e ele é orientado na palavra. Então, Paulo e Silas pregaram a ele a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Muitas vezes nós questionamos: por que, se todo mundo está escolhido, se todo mundo, Deus já predestinou, já elegeu, como vemos nas Escrituras Sagradas. As pessoas perguntam: mas então por que pregar? Não precisa pregar, se Deus já sabe quais são, eles vão ouvir, eles vão ser chamados, eles vão ser salvos. Essa é a questão. Deus não estabelece, determina, predestina apenas os fins, mas também estabelece, predetermina, preordena, predestina e elege os meios. E aprove a Deus, em sua vontade soberana, estabelecer tais meios pelos quais os fins serão alcançados. E neste caso, relativo à salvação em Cristo Jesus, o meio pelo qual isto se dá é com a proclamação, com a anunciação, com a pregação, com a divulgação do Evangelho. Paulo falou de uma maneira bastante incisiva. A pergunta feita: que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo,
tu e a tua casa, para aquele homem, para aquele indivíduo. E assim até hoje. Não temos que complicar, não temos que tentar explicar a doutrina da Trindade, se o Jardim do Éden era ou deixava de ser literal, se Adão e Eva realmente existirem, se nós vamos dizer, isso aí é posterior. O que eu devo fazer para ser salvo agora? Crer no Senhor Jesus e será salvo. Esse é o crime, essa é a proclamação. Agora veja que Paulo e Silas vão pregar a palavra, vão trabalhar com aquele indivíduo e com todos de sua casa. Então agora vai haver um tempo maior, ele vai falar sobre o quê? Sobre a pessoa de Jesus, sobre a história de Jesus. Não contar histórias que fazem parte da história de Jesus. Os milagres, isso são coisas que, posteriormente, com tempo e com prazo, que aqui não era possível. Mas ele vai pregar a palavra, vai falar do nascimento de Jesus, vai falar do seu ministério, da sua anunciação, do cumprimento de profecias, vai falar de sua morte e, sobretudo, de sua ressurreição e da bênção do Espírito Santo que ele nos concedeu. E então, esta proclamação e esse ensino vai sedimentar esse ponto basilar, básico, fundamental acerca daquilo que temos que saber para a salvação. Crer no Senhor Jesus. Então, vamos falar basicamente quem é Jesus nesse sentido, os aspectos fundamentais e aquilo que ele realizou na cruz de forma substitutiva, de forma vicária, derramando o seu sangue, entregando a sua vida. O motivo disto, que são os nossos pecados, estavam sobre ele para que nós pudéssemos receber, então, o perdão, a declaração de que somos justificados, porque os nossos pecados foram pagos por e em Cristo Jesus. A nossa redenção foi feita, o sangue de Jesus foi derramado, nosso pecado foi perdoado e nós fomos declarados agora justos diante de Deus, não devendo mais nada à justiça divina, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Isso que Paulo fez com o carcereiro e toda a sua casa. Ele, diz o texto, pregou a eles a palavra. Então, esse é o papel que se tem no momento seguinte à conversão de alguém. É a orientação pela e na palavra, mediante o ensino, mediante a instrução, levando-o a compreender estas verdades básicas acerca da pessoa de Jesus e da sua obra redentora. Aspectos outros com relação a questões de desenvolvimento, de orientação, de compromisso de vida, de santificação, de questões aí mais aprofundadas de teologia, de indagações, estas serão resolvidas paulatinamente. E não se enganem, muitas delas não serão resolvidas, porque nem todas as coisas a nós foram reveladas. E estas o Senhor manteve para si, como diz o livro de Deuteronômio 29:29. Mas as reveladas ele tem trazido a nós. Graças a Deus
pela vida desse carcereiro, que traz a nós tanto ensino. Ele que era um homem que foi transtornado por um terremoto, mas transformado por meio da fé, pela graça de Deus. Ele foi impactado pelo testemunho de Paulo, ele foi estimulado pela promessa da redenção e ele foi orientado na palavra. Que o Senhor nos abençoe a todos, para que possamos também experimentar essa mesma verdade da salvação. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Deus o abençoe e abençoe e a todos nós. Amém. Amém.